Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas ao nosso Brandcast Mulheres que Inspiram. Hoje vai ser muito especial porque eu estou aqui com uma mulher maravilhosa e nós acreditamos no poder das narrativas inspiradoras, de mulheres empreendedoras que inovam, aceitam desafios, superam e transformam negócios. O nosso objetivo aqui é compartilhar essas narrativas, esses insights, para capacitar e apoiar outras mulheres a alcançarem a direção de ser marca. Eu me chamo Carol Barcelos, sou estrategista de branding pessoal e de marcas pessoais. E confesso que hoje é um dia de romper desafios, porque hoje eu fiquei um tanto ansiosa, mas estou aqui para falar para você, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Quando eu tomei essa decisão de tirar esse projeto da gaveta, ele nasceu, essa ideia nasceu num evento que eu fui em janeiro, do Brand Experience, e aí Deus tinha colocado esse projeto lá, e eu falei: "Ok, Deus, um dia ele vai sair da gaveta". E eu estou muito feliz, porque a voz dessa mulher que está aqui do meu lado, ela ecoa e a marca dela me inspira. Então, estamos aqui com a Tami Amaro, Uau! que Que é que entrada! Arrasou, maravilhosa. Nasceu para fazer isso. versão comunicadora. É, clara, clara. Então, gente, ela é empresária, esposa, mãe da Bela, está de 34 semanas do Dom, especialista em branding. Sim, ela é intensa e apaixonada por transformar marcas. Eu estou muito feliz de ter aqui. É isso. Gente, obrigada, Carol, obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui, de ser a primeira convidada, de poder contribuir e transbordar na vida de vocês com tudo que a gente já viveu juntas, com tudo que acreditamos e também com um pouco da minha história. Então, é uma honra. Eu sou Tami Amaro, prazer. Sou mentora e especialista na parte de identidade e essência, estrategista também na área de branding pessoal. Hoje nós temos uma instituição de ensino focado, né, em capacitar especialistas nessa área e nós especializamos, né, fui mentora professora da Carol durante essa caminhada em transitar ela para o caminho do branding pessoal, então é uma honra poder ver tudo que nós ensinamos, tudo que nós agregamos e direcionamos hoje está sendo externalizado para fora, né, através da sua vida, através da evolução que você faz na vida das pessoas, através da tua marca, que é tão inspiradora também para tantas outras marcas. E a gente está aqui nesse podcast, né, para agregar, contribuir e trazer o nosso olhar, trazer a nossa Verdade. inovação também, com tudo que a gente já viveu, com tudo que a gente sabe. Então, que esse podcast seja rico em conhecimento para quem está ouvindo, para quem está participando também. Coisa boa. Bom Bom demais. demais. Tami, compartilha com as nossas ouvintes, então, como foi essa transformação para você, de quando você se viu marca, dessa trajetória, dessa jornada. Ótimo, vamos lá. Essa transformação de a gente poder reconhecer que nós somos marca, algo que eu falo muito dentro de aula ou em bate-papo à mesa, assim, com pessoas, e acredito que nós já falamos muito sobre isso e agregar que para elas é fundamental, é que durante toda a nossa jornada, assim, de criança, adolescente, assim, quando a gente começa a nossa carreira no mundo de empreendedor ou no CLT, enfim, independente da onde nós vamos estar, da faculdade, a gente vê nessa transição, nessa caminhada, que a gente não se enxerga única. A gente tem aquela dificuldade de, talvez até de seguir um padrão da sociedade, o que é correto ser, como que a gente deve se comportar, como que a gente deve seguir o plano ideal do mundo, né, externo para a Perfeito. minha vida. Uhum. Então, acredito que a grande transformação e transição para mim foi quando eu entendi que o ser marca, antes de ser para as pessoas, eu era uma marca e eu carregava uma marca da promessa, que é a marca de Cristo sobre a minha vida. Então, é importante a gente falar sobre isso para vocês, porque quando você entende que Deus derramou autoridade sobre a nossa vida,
que algo grandioso tem sobre nós, nós somos únicos em meio a esse limbo e a essa sociedade e de muitas pessoas que talvez você não está se reconhecendo como marca e como única no meio que você está, mas você é. Então, a construção de uma marca, ela existe sim. Principalmente a marca pessoal, ela é construída porque muitas pessoas não sabem que são. Né? E aí, Exatamente. depois que a gente constrói esse senso, essa consciência dentro de nós vamos gerenciar esse processo, né, Carol? Isso é bom demais. Isso é bom demais, que aí vem a nossa especialidade, que nos transformamos especialistas nisso, para justamente ensinar as pessoas a construírem e gerenciarem para uma próxima camada de resultados, de crescimento, de autoconhecimento, de entendimento quem eu sou, para onde eu vou, por qual motivo eu vou. Então, eu acredito que a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é em relação à transformação, que talvez você está buscando tanto essa transformação, que as pessoas elas estão sedentas e famintas por serem transformadas, reconheça que você é filha amada de Deus, reconheça que houve algo muito maior, que Jesus morreu na cruz por nós, que ele deixou uma marca para a gente carregar aqui nessa terra, e Uau! é por isso que nós somos únicos. Assim como ele foi, nós também Uhum. somos, e nós somos um projeto guiado e preparado do Senhor. Então, essa é a primeira camada, assim, para depois você olhar para o seu campo empresarial, para depois você olhar para a sua imagem, para depois você olhar para tudo que contempla a construção de uma marca. Porque essa minha transformação foi justamente o que virou a minha chave. Cara, se eu sou uma marca única, se eu sou merecedora de estar nessa terra e não ser, não me incluir, e não incluir os outros também, como todo mundo igual, como todo mundo. Nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Semelhantes se atraem, né? Sim, Opostos, eu não acredito muito nessa frase de eu que também opostos não. se atraem. Eu atraio semelhante para perto de mim. Eu quero gente parecida comigo, que tem uma visão de mundo, valores semelhantes aos meus. E essa caminhada, essa jornada fica muito mais fácil. Então, para começar a falar de transformação, aonde começou a minha transformação como marca, foi tendo esse nível de entendimento. Não foi na adolescência, não foi na faculdade. Foi quando eu ganhei a minha filha, né? A primeira maternidade, eu estava com 26 anos, hoje estou com 29. Então, faz pouco tempo que eu me reconheço de fato, né? Uau! Que eu sou marca, porque eu já ensinava, já sabia os benefícios do branding, já sabia como ensinar isso e colocar isso para fora. Estudava muito marketing, branding pelas minhas formações, só que eu também não me enxergava 100% essa unicidade que eu carregava dentro de mim. E a Bela trouxe isso de uma forma muito mais grandiosa. E você começou cedo, né, Tami? Comecei cedo a trabalhar, Aham. muito Conta um pouquinho. cedo. Conta um pouquinho. Trabalhar, gente, quem aí começou cedo a trabalhar? Vambora, né? Você também, né, Carol? Comecei cedo Começou também. cedo. Mas a minha mãe é dona de salão de beleza, então eu sempre Sim, gosto de trazer minha mãe, porque minha mãe me apresentou o mundo do maravilhosa. empreendedorismo. Maravilhosa, bênção, né? Demais. Beijo, mãe. Mas comecei dentro do salão da minha mãe, onde a minha mãe precisava de ajuda para lavar cabelo, varrer o cabelo de chão quando ela terminava um atendimento, recepcionar os clientes, atender para fazer uma marcação, fazer uma unha, fazer uma escova. E naquele momento, vendo a minha mãe precisar, minha mãe foi me estimulando também, dizendo: Olha, você pode. É possível você aprender todas as coisas, é possível você estar aqui também. Então, dentro de salão de beleza, eu aprendi muito sobre pessoas, porque a gente vê pessoas o tempo inteiro. As mulheres Uhum. eram quem sentavam nas cadeiras, e Sim. ali eu já estava começando a construir o meu senso de marca, de enxergar as pessoas como marca, porque eu lembro quando criança, minha mãe sempre falava assim: você soltava umas pérolas para as mulheres. Por que você escolheu essa cor? Por que você não pintou o seu cabelo do seu tom natural? Por que você não fez umas luzes no seu cabelo para iluminar? Então, minha mãe sempre falava que eu trazia uma outra versão para as mulheres, assim, e ali foi o meu estudo mesmo de pessoas. Comecei lá dentro do salão da minha mãe, lá dentro do salão da minha mãe eu já ganhava um valor,
eu comecei a ver que eu gostava de vender, porque quem é empreendedor e vem de família empreendedora, minha mãe é empreendedora, Sim, a gente começa a solucionar muitos problemas, né? Então, isso é verdade. todo empreendedor hoje soluciona problemas, você soluciona uma dor de uma outra pessoa. É isso que a gente acredita, como empreendedor. Tanto eu quanto Carol, eu acredito que muitas de vocês. Se Sim, você ainda não tem essa virada de chave, construa isso na sua cabeça. Você soluciona problemas e deixa o processo, as dores mais fáceis de ser sentidas, sim. né? A gente diminui o processo de dor. E aí, lá dentro do salão, eu comecei a buscar outras fontes de renda. Então, eu falei, cara, eu tô aqui com mulheres, muitas mulheres. Aí eu fui para a faculdade, eu falei, meu, preciso de alguma coisa para vender para essa mulherada. E aí eu fui atrás de consignado de acessórios, então eu vendia biju, vendia Mary Kay na época, maquiagem, produtos de limpeza para pele. Depois eu fui vender lingerie, aí eu vendia lingerie, vendia. Então as pessoas chamavam, a sacoleira é a Tami. Se você precisa de alguma coisa na área da beleza, se você precisa de alguma coisa para mulher, a Tami vai ter. Então eu Sim, vivia cheia de sacolas, onde eu pegava os consignados, pegava um cheque da minha mãe, pegava o cartão da minha mãe e e já ia. conseguia fazer essas vendas acontecerem ali desde os meus 15 anos. Eu já pegava coisas 15 15 anos. anos, desde os meus 15 anos já pegava coisas consignadas com Meu marcas, Deus. com empresas. E aí eu ia com a minha mãe junto e falava, mãe, eu vou vender, eu vou fazer. E a minha mãe falava, não, eu acredito nela, ela vai conseguir. Então as pessoas sempre também viram uma postura muito madura do meu comportamento. Então, quando eu ia escolher as peças e a curadoria, não ia minha mãe escolher, ela ia comigo para poder me ajudar a pagar Aham. e investir naquilo que eu estava pegando Sim. consignado, né? E dar o ok, o aval, mas quem escolhia era eu. Eu sabia o que que a minha cliente ia querer, o que a minha cliente não ia E isso é querer. muito bom nessa idade, ter Muito, muito bom. esse posicionamento, né, de saber o que quer, do que Sim, quer sim. fazer. Sim, e eu vejo muito que, assim, isso foi um estímulo da minha mãe. Então, vocês pensam, eu nasci dentro do salão de beleza. Eu nasci vendo a importância do trabalho para que o dinheiro ele viesse de forma estratégica, inteligente e com muito trabalho, né? Então, eu vi isso na minha criação. Minha mãe me apresentou possibilidades. Então, eu vejo que hoje, na criação dos meus filhos, eu vou querer trazer um pouco do que a minha mãe também me ensinou em relação a isso, pequenos ajustes, Sim, porque hoje eu vivo uma outra realidade de vida. Na época, né, eu vim de uma família muito humilde, muito simples, então a gente sabe tamanha dificuldade que a gente passou para chegar onde chegamos, mas as dificuldades também nos tornam pessoas mais fortes, né? Então, como criança, com 15 anos, uma criança, eu já tinha uma mentalidade de uma mulher que queria mudar a transfor realidade da minha vida. E a não, realidade isso da é minha muito família. forte. Aham. É muito forte, porque eu, te ouvindo me fez lembrar, eu comecei com 14. Uau. E aí eu lembro que, nossa, era um mundo assim, ao mesmo tempo minha mãe me incentivava, minha mãe era assim, ó, eu não sei se na sua época falava isso, nem falava muito sobre empreendedorismo, falava que você era autônoma. Aham. Minha mãe, então, assim, eu sempre vi minha mãe dando os pulos dela. Meu pai Sim. trabalhava fora, ou ela vendia sorvete, ou ela abria alguma coisa de brechó, ou ela estava fazendo aquilo, ou fazendo costura de bolsa. Então, eu sempre vi ela fazendo as coisas, eu sempre Uhum. pude admirar ela. Sim. Então, quando eu passei do CLT para o empreendedorismo, Uhum. foi mais fácil para mim porque eu tive ela como referência. Uau. E ter uma referência dentro da família também é É muito muito importante. importante. Aham. Eu acho isso muito muito válido. Uhum. Não, nos traz muita riqueza de o que fazer e o que não fazer. Sim. A base da nossa família, né, podendo a gente se inspirar e ver o que que deu certo, o que que deu errado. Mas Uhum. também, se você hoje não tem, você talvez seja a primeira empreendedora da tua família, né, que acontece muito isso também. Acontece, Acontece, Tami, eu acontece. sou a primeira empreendedora, eu sou a primeira pessoa da minha família a começar esse processo, então você vai buscar em pessoas que hoje a internet e o digital nos dão essa possibilidade. Então, se você não tem dentro de casa, se você não tem essa referência, busque alguém para ser tua referência, para que você estude essa pessoa, estude o que ela faz, veja como ela faz, para que você tenha também, né, essa galera que te traz uma Sim, base e te joga pra cima, né? sim.
E Tami, me conta como que tá sendo essa fase de equilíbrio de negócio, você tá grávida de 34 semanas, tem a Uhum. Bela, porque também tem as outras mulheres que hoje eu vejo, Sim. tenho mentorando as minhas também que tá passando por essa fase, Uhum. e ela fala: "Carol, é um turbilhão, porque acabei de ter bebê e ela também quer Aham. voltar às", então já eu vejo já mulheres assim, elas Sim, não querem desistir da missão delas, do sim, propósito delas, né. E conta um pouquinho pra nós, como que é esse sim. turbilhão aí de sentimentos, sensações. Aham. Como eu falei pra vocês no começo, que depois que eu, né, tive a Bela, passei pelo maternar, o gestar, eu acredito que ali eu me encontrei e é um processo, porque eu vejo que muitas mulheres também me procuram e falam: "Tami, eu não pensava em ser mãe, e quando eu olho pra ti eu vejo que é possível ser". Acabei de Carol, falar isso pra amém, ela. glória a Deus, glória a Deus. Mas uma das coisas que eu fico pensando, eu não imaginava que eu ia ser mãe, eu queria ter uma família. Então eu nunca tive aquela idealização de que agora eu vou parar e eu vou passar minha gestação, e aí eu vou ficar meses sem trabalhar. Eu nunca criei isso na minha cabeça, eu nunca cocriei essa realidade. Eu sempre cocriei a realidade do que eu vi. Então, o que que eu vi? Eu era bebê e eu estava dentro do salão da minha mãe, Sim, de beleza, e a minha mãe trabalhando, e a minha mãe dava atenção ali quando ela podia, mas mostrando ali a realidade de cada vida, cada um escolhe, né, isso é pra verdade. si. Então acho que é importante a gente falar sobre essa realidade que você vai escolher, o que faz sentido pra você ou não. Sim, Mas baseado na minha vivência, que eu vejo hoje, é que, como eu não cocriei, não era algo que eu sonhava em parar de trabalhar para poder gestar, para poder maternar. Então eu sabia que eu ia incluir isso junto, já estava na minha uau, cabeça. isso aí é show. Então eu acredito que é criar isso na nossa mente. Se a gente está vendo que nós temos esse gás, nós temos essa vontade, por mais que a gente tenha uma missão, a gente também tem que colocar na nossa cabeça: se eu quero fazer junto, eu vou encontrar um jeito para fazer junto. Eu vou encontrar uma forma que vai ser leve, vai ser o meu jeito. Não vai ser o jeito da Tami, da Carol, é o Isso meu aí, jeito. essencial. Então, é muito importante. E aí, dentro desse me encontrar com uma bebê, com projetos, com puerpério, com um novo corpo. Imagina, vestia 36, fui para 42, 44. Mudou completamente o meu peito, a minha estrutura, o meu quadril. Tudo mudou. Meu cabelo mudou, minha voz mudou, a minha visão de mundo mudou. Eu coloquei Nasceu uma nova uma versão. nova versão, eu coloquei uma mulher no mundo. Minha primeira filha, mulher. Meu Deus. E aí a Bela começou a me curar internamente das dores que eu tinha sobre outras mulheres. E eu comecei a enxergar a minha missão com mulheres mais ardente, porque eu falei, cara, eu deixo esse mundo melhor quando eu transformo mulheres. E agora não é só por mim nem pelas mulheres que eu transformo, é pela minha filha. Uau, Então, isso começou a me uma trazer causa. muito mais causa e muito mais legado. E eu me sinto hoje com muito mais potência em tudo que eu faço. Por quê? Porque eu coloco essa causa mais ardente e por ser por nós, por Sim, vocês que estão assistindo, mas também pelas crianças que estão vindo. Por de quem uma está sendo geração, uma né. geração nova que está sendo formada sobre nós, sobre a nossa influência, sendo nossos filhos ou não. Exatamente. E aí, eu acredito que uma das coisas que eu sempre aconselho às minhas alunas mentoradas que se tornam mães nesse processo dos primeiros meses, vai passar. Acho que toda mãe vai falar isso pra você. Vai passar. Você vai passar dias difíceis, você vai passar dias que você vai ter dúvida, você vai passar dias que você não consegue lidar com a sua rotina, mas vai passar esse tempo. Esse momento que a gente muitas vezes não sabe o que fazer, a nossa intuição e o nosso instinto vai encontrar os nossos mecanismos e a gente vai encontrando a solução para sair desse lugar, principalmente com o quê? Entregando para Deus, orando Isso é muito, muito importante. tendo essa sabedoria de que Uhum. se Ele nos preparou para viver essa fase, Ele também precisa estar do teu lado nessa fase. Então se conecte muito com Deus, se conecte muito com o seu marido, com a pessoa que talvez está ali do seu lado, a sua mãe, amigas. Peça ajuda. A mulher ela tem dificuldade muitas vezes nesse Sim, momento de pedir ajuda. acaba sendo um pouco solitário, né. É uma fase solitária, a gente passa um momento solitário.
E o momento onde a gente também não, muitas vezes a gente não consegue falar que a gente tá mal. Porque eu Entendi. tive crise de identidade nesse momento. Isso também eu quero saber um pouquinho. Sim, nesse momento. Só que o que acontece? A minha filha precisa de mim, meu marido precisa de mim, minha equipe precisa de Meu mim, meu negócio. negócio precisa de mim, as pessoas precisam de mim. Então, como que eu vou falar que eu não tô bem? Como que eu vou falar que não tá bem? Porque existe uma expectativa dos outros sobre mim. Sim, Só que esse como é o que precisa ser normalizado em a gente falar. Como que eu vou falar que eu não estou bem? Então, isso foi uma crença implementada dentro da minha cabeça durante a minha criação e durante tudo que eu via sobre mulheres. Porque eu não escutava as mulheres falando sobre o que eu iria viver. entendi. Justamente, hoje eu sei por que que as mulheres não falam. Porque é um processo individual. Entendi. Por isso que quando você for pedir um conselho para alguém sobre esse momento, você vai pedir para quem passou e não para quem não passou. Porque somente quem viveu vai conseguir te falar, vai passar. E você vai sair mais forte ainda. Uau. Você vai sair mais preparado ainda. Você vai sair com novas ideias. Você vai sair daí assim, assim, assim. Confia, vai dar certo. Vai dar certo. Só que a gente busca conselhos em quem não passou. Isso aí é. Isso é muito forte, gente. Porque a minha crise principal de identidade, ela surgiu quando eu comecei a olhar para pessoas que não tinham sido mães. Quando eu comecei a olhar para pessoas que tinham a vida com o tempo, a rotina bem e felizes. E felizes que eu digo, felizes num todo da vida social Sim. dela. Ela transmitia feliz. Para ela era muito mais fácil falar para mim que eu tinha que levantar e me maquiar e reagir. Muito mais fácil falar, cria mais um projeto. Eu tinha pessoas ao meu redor de time, talvez muitas alunas também, que não sabiam a realidade que eu vivia. Sim. E aonde que eu estava me apegando para me aconselhar? Em pessoas que não viveram a realidade que eu estava vivendo. E daí é onde também acredito que Deus espreme, né, a nossa laranja para que a gente o suco, Caldinho. o caldinho saia melhor, né? Sim. Mas tem mais suco para sair daí, filha. Deixa eu te espremer mais um pouco. É justamente, ei, confia em mim, olha para mim. Olha para mim. Não olha para os outros, olha para mim. Olha para o que eu tenho para tua vida. Olha para o que eu quero para tua vida. Então, nós mulheres, muitas vezes a gente se perde nisso. A gente olha para tantas outras coisas, tantas outras pessoas e a gente se esquece de olhar para o que Deus tem para nós. Para o que Entendi. Deus carrega, tá pronto para nós. Então, existia uma causa de eu passar por aquela crise naquele momento. Olha isso. Olha isso aí. Olha isso. Transformando vidas. Transformando vidas. Existia um porquê, né? Hoje eu posso falar com isso com propriedade, porque eu resgato hoje marcas, identidades, essências, porque eu precisei um dia passar e fazer isso comigo. E fazendo silêncio. E eu acho que é um ponto-chave no silêncio, porque quando você se silencia, aprende a descansar, é difícil descansar, mas quando você aprende, quando a tempestade tá aquela tempestade, mas quando você descansa, parece que Deus só vai parar a tempestade quando você descansa. É incrível isso. É o que incrível. acontece comigo no meu Aham, processo. exato. Quando eu passei pelo processo de ser marca, não Aham. ser mãe, né? Sim. Porque ainda não Mas é sou. um processo é tudo muito semelhante. Eu Sim, vejo que é tudo muito semelhante, tanto o processo de você escalar o seu negócio, de você sair de um faturamento X e ir para um faturamento maior, de você se sentir merecedora, de que você pode ter uma vida em abundância e próspera, de você se reconhecer como marca, de você falar, cara, eu sou mãe de 2 e eu dou conta, eu tô grávida e eu tô aqui. Porque às vezes é isso que muitas vezes as mulheres pensam, como que eu grávida nesse tempo vou estar lá? Porque as pessoas falam pra mim, você nem parece que você tá grávida, eu tô grávida de 8 meses. E as pessoas falam, como assim você tá aqui, você tá grávida? Porque eu tô mostrando pra mim também até onde eu posso ir com os meus sim. limites, mas eu também mostrando pra mim que eu também posso todas as coisas que eu quero. Estando saudável, estando bem, gravidez não é doença. Não. Não. Ela só é mais uma etapa da nossa vida. E é uma etapa que não anula as outras. Uau. Isso é muito forte. E é uma ressignificação muito forte. Ouvindo a Tami falar, gera uma ressignificação muito grande, porque te contei antes de sentar aqui, né, Sim. sobre o porquê eu não sentia apta por ser mãe. Uhum. Então, eu te ouvir já gera uma ressignificação dentro de mim, eu já te falo, meu Deus, é sobre isso. É sobre isso. E ressignificar, vocês estão nos ouvindo,
É o ato de dar um novo sentido e um novo significado para alguma coisa que você acredita. Então, se existe uma crença que te limita em ser mãe, né, como a Carol trouxe um dos pilares também, minha rede de apoio não é daqui, né? Então, eu tenho medo dessa rede de apoio, e justamente rede de apoio é maravilhoso, ter a mãe, ter alguém perto, mas a principal rede de apoio é você e seu marido. Se você e seu marido estão em sintonia, Tudo flui. tudo flui. E aí vocês vão achar também o jeito de vocês. Mas o mais importante, que o casal esteja conectado com esse momento. Tanto o homem fazendo papel de pai Sim, e marido, e a mulher fazendo papel de mãe e esposa. E nesse momento a gente precisa ser cuidada muito mais do que eles. forte. Ó. E deixa eu te fazer uma pergunta. Conta um Uhum. pouquinho sobre essa parte de você atender marcas, Uhum. né? Porque eu sei, hoje eu sinto, né? E tô Uhum. passando com as minhas mentorandas o desafio da identidade. O Uhum. desafio de. Tava até aqui, agorinha eu recebi uma mensagem. Hum. Ela tava me mandando as fotos do mood board Aham. pra mim. Ela, Carol, nunca parei pra pensar que um dia uma fotografia poderia me representar. E ela pegou cada fotografia Maravilhosa. maravilhosa. Eu acho que deu Uma um virada de boom na chave, né? cabeça dela. Sim, eu sempre gosto de falar para deixar muito claro que identidade é a consciência que o ser humano e o indivíduo tem sobre ele mesmo. Se a gente não tem consciência sobre quem somos, nós não vamos conseguir colocar para fora o que somos. Então, quando a gente olha para o que a gente é hoje, a gente consegue falar características que nós somos hoje. Mas a consciência de quem eu sou e do que eu me tornei mediante os meus gostos, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acredito ou não acredito, quais são os meus valores de vida, quais são as minhas crenças, o que que me fortalece, por que que eu me visto desse jeito, por que que eu falo desse jeito, por que que eu vendo o que eu vendo, por que que eu amo o que eu amo, por que que quando eu estou cheirando o mar ou vendo um pôr do sol, né, cheirando, sentindo aquele cheiro de brisa do mar, assim, eu me sinto completa. Ó, Por que que isso acontece comigo? Isso faz parte da consciência. Se eu tô inconsciente na minha vida, eu tô o quê? No piloto automático, eu sigo fazendo o que tá todo mundo fazendo porque fazendo. não sabe o que gosta, o que quer, o que não quer, só tá seguindo. Exato. Eu escuto músicas que eu não gosto, eu como coisas que eu não gosto, eu vou a ambientes que eu não gosto, eu mantenho o corte de cabelo que por anos, ou a cor que você tá do teu cabelo por anos, porque o meu marido diz que gosta, mas eu não gosto mais. Então, qual é a consciência que eu tenho? Eu tenho a consciência que ele tem sobre mim e as pessoas ou eu? Então, aí tá a primeira pilar da construção de uma marca, o autoconhecimento e trazer para a consciência. Então, você que está aí nos ouvindo, você precisa trazer para a consciência e se questionar. Porque todos os dias, para a gente ser marca no mundo, é uma escolha. É uma escolha diária. Assim como é uma escolha caminhar com Deus, assim como é uma escolha defender as suas verdades, assim como é uma escolha você permanecer nesse casamento, assim como é uma escolha que você escolheu ser mãe, é uma escolha. E todos os dias eu decido ser melhor. Então, teve coisas na sua vida que você pode dizer assim, Tami, isso eu não escolhi, você escolheu. Porque até as coisas ruins e os vales e os desertos você escolheu passar. Forte. Você escolheu passar. Então, o primeiro passo para essa construção da nossa ID, não visando para nada visual ainda, é totalmente interno isso que a gente está falando, que é o Sim. maior debate, porque quando você vai escolher algo, você começa a se perguntar, eu gosto ou não gosto? Isso me incomoda ou não me incomoda? O nosso olhar não está treinado a ter consciência, porque 90% da nossa mente, 90% da nossa mente, quando você começa a treinar isso, você começa a ampliar a sua consciência, mas 90% da mente humana, ela é tocada e ela se decide coisas e é tocada de forma emocional e inconsciente. Então, começa a parar para pensar que muitas coisas que você decide, que você compra, que você faz, você está decidindo de forma inconsciente e emocional. Então, muitas pessoas que não têm inteligência emocional acabam tomando decisões que ela não parou para pensar, ela não parou para analisar, ela não parou para se questionar e ela não tomou consciência daquilo que realmente ela está decidindo. Por isso que muitas vezes o teu Instagram, o teu negócio, a tua equipe,
os teus clientes, o teu faturamento tá como tá. Porque você vai deixando. Você vai tomando decisões inconscientes, Uau, e isso você aí vai é muito falando, forte. isso aqui eu não vou mexer, isso aqui eu não vou falar. Por quê? Porque é muito mais fácil, né? Sim, é muito mais É muito fácil. mais fácil eu deixar passar do que eu resolver e dizer, não, cara, hoje eu vou decidir. Uau, Hoje eu vou fazer. sim. Porque se você não tivesse parado para tomar uma decisão consciente lá no meu evento, no Branding de Impact Experience, Aham. e você ter falado, Deus me chamou, Deus me entregou o podcast para eu fazer. Peraí. Isso foi uma informação emocional que você sentiu através do seu coração. Deus soprou no seu ouvido. Mas se você não trouxesse para tua consciência e para pequena porcentagem que você toda vez é Cabe, treinada né? para acontecer, você não ia colocar para acontecer. Não. Ia ficar lá engavetado. E Tami, vale muito falar hoje, eu até virei essa chave semana passada, tá? Uhum. O que que aconteceu? Eu estava num momento de comunhão com Deus e de repente eu me dei conta, Carol, eu sempre deixei muito claro para você sobre as promessas que eu tenho sobre a sua vida. Sempre levantei pessoas, sempre te mostrei na palavra, sempre usei, tudo fala. Eu sou assim, gente, tudo fala para mim. Se tá acontecendo alguma coisa, se tá tudo, Tudo tudo comunica. exatamente comunica. E aí, só que eu não tinha mentalidade. Uau. Boa. Então, Entramos num assunto que eu gosto muito. acessar as promessas de Deus Ah, e você ter a mentalidade para acompanhar isso, que é o realmente eu vim aqui e falar, não, vou tirar da gaveta esse projeto. Então, isso fez uma diferença enorme na minha marca. E pensar muito, quando a gente está falando de mentalidade, a gente está falando de uma mentalidade que ela é blindada, ela é preparada, ela é destravada, ela é abundante, ela tá pronta para o extraordinário e para prosperidade. Essa é a mentalidade de quem está evoluindo, de quem está buscando ser melhor a cada dia, de quem está buscando se conhecer e conhecer por qual motivo é como é, e aí começa a entender que não é pelo outro, é por ela. Exato. Porque senão a Nossa. gente coloca sempre a culpa. Uhum. Nós, muitas vezes, durante a nossa evolução interna, pode perguntar para Carol, perguntar para mim, para você se autoanalisar, quantas vezes a gente colocou a culpa em outra pessoa? Sim. A gente se sentiu vítima da nossa própria história, né? Quantas vezes, muitas vezes a gente acha culpados e justamente tem coisas que acontecem na nossa história que existem culpados. Eu acredito que a gente tem que colocar o lugar de cada um em cada lugar, mas é observar se você está tendo esse comportamento durante 30 anos da sua vida, 40 anos da sua vida. Eu conheço mulheres que durante 30 anos, 40 anos, elas não pararam para se autoconhecer e a culpa vai ficar sempre eternamente na mãe, no abandono da mãe. Não existe perdão, existe mágoa, existe rancor. Ela não consegue ganhar dinheiro, ela não consegue prosperar, ela não consegue ir para frente justamente porque ela está conectada ainda com o que a mãe fez com ela, com o abandono que ela teve da mãe. E nada vai tirar essa tua dor. Só que dá para você ressignificar. Porque permanecer nesse lugar não é o lugar. E provavelmente tem mulheres que vão escutar aqui. Esse lugar não é teu. Esse lugar não pertence a você. Existe um lugar muito maior, muito mais extraordinário, muito mais grandioso, muito mais abundante, muito mais próspero para sua vida. Quando você decide e É decisão, né, é uma Tami? É uma decisão. decisão. E você compreende, eu vou começar a perdoar aos poucos, não a ela, mas a mim. Por tanto tempo ter ficado presa nessa dor. Por estar carregando algo que não é meu. Por estar carregando, de repente, um peso que não é seu. E eu não sei qual é a situação exata da sua vida, mas a gente está falando aqui de situações que a gente mesma viveu, né? Eu tô falando aqui de coisas também que eu vivi, que Carol Passa um filme viveu, aqui na. que Carol viveu por eu conhecer a história dela, por eu saber que o quanto ela precisou também desamarrar, Meu Deus. né, para que outras possibilidades de negócio, outras portas, outros caminhos fossem abertos, Isso aí. né? E eu tava. Esse final de semana passado, a gente teve um café lá em Florianópolis. E estava indo com a Duda Bertoldi, né? Uhum. E a Duda soltou cada coisa no carro que eu olhava pro meu marido, meu marido olhava pra mim e falava: Meu Deus, ela sendo um pouco boca de Deus nesse carro. E assim, ela tava falando sobre identidade numa amplitude tão profunda que é a identidade que eu acredito e que você também acredita. Eu Sim. falo: Deus tem levantado mulheres para esse novo tempo. Tem. E isso é muito gratificante ver, porque hoje
as pessoas até dizem sobre o assunto identidade, mas elas não vão tão É, profundamente e trabalham essa consciência que você vem exato. falando A gente sobre as a pessoas. gente vê, né, que Deus tem levantado mulheres e se você se sente essa mulher, cara, vamos pra dentro. Não fica com medo não. Isso aí. Que as pessoas às vezes acham: "Ah, já tem muitas", não tem, tem Não tem, pouquíssimas, não tá? tem. Tem pouquíssimas. Quando eu vejo assim, né, que eu vejo mulheres falando de identidade, de essência, eu falo: "Essa aí é minha aluna, tenho certeza, é minha aluna". Eu olho, é minha aluna, passou por algum produto meu. Por quê? Porque ali ela é destravada ao chamado que ela foi feita e ela foi levantada para falar sobre isso. Então, se você tem uma caminhada com Deus, se você tem um chamado, né, um chamado para falar de uma forma mais profunda, e não tenha medo, né? A gente sempre gosta, eu gosto de também falar, a gente tem medo muitas vezes de falar daquilo que Deus colocou no nosso coração, fazer aquilo que Deus ministrou sobre nós, porque a gente tem medo da sociedade, a gente tem medo do que as pessoas vão falar, como que a gente vai ganhar dinheiro com isso, como que a gente vai prosperar com isso. Quero lembrar você, um chamado de Deus é uma direção sobre a tua vida. Forte. Agora, Top. ferramentas que você vai comprar uma formação, vai comprar um curso, vai comprar uma mentoria, isso são ferramentas. Você vai utilizar dessas ferramentas, assim como a palavra de Deus, assim como os livros, assim como outros mentores, outros especialistas que trilharam caminhos que você vai aprender com eles e também você vai ensinar para outras pessoas, você vai vender o teu conhecimento. Então você não está vendendo o nome de Deus. Você está apresentando a palavra e um chamado para uma outra vida, Uau. através da tua, porque Deus faz em nós, para que através de nós a gente faça em mais pessoas. Então, esse medo, muitas vezes, de assumir a direção que Deus nos deu em Sim, relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso ministério, porque todo mundo que tem um trabalho hoje tem um ministério por tem trás, muito. porque a gente lida com pessoas, a gente vende para pessoas. Né, Carol? Então, abrir a mente Sim, dessas mulheres que estão ou nos ouvindo em relação a isso também. Às vezes a gente fica na limitação do que vão achar. Se Deus te direcionou, não tem o que os outros vão achar. É e é a verdade dele sobre a nossa vida, sobre a né? nossa E vida. é Só é. exatamente isso. Então, imagina, se Deus te direcionou ao podcast, você falou, meu, como que eu vou fazer? Porque existe dinheiro investido aqui. Sim, Existe um trabalho tempo. por trás daqui. Existe tempo, dedicação, estratégia. Então, então não é de Deus? Óbvio que é de Deus, que Deus direcionou. Isso também vale contar muito, porque muitas mulheres eu vejo que elas estão escravas disso, Uhum, dessa falta de mentalidade, desse acesso, porque elas se culpam muito e aí elas não exato. conseguem se movimentar, criar o movimento da sua marca. Uhum, Muitas mulheres têm chegado até mim com esse tipo de crença. Ai, sim. como que é difícil envolver Deus no... Ai, como que é difícil pensar assim como missão, como essência. Então, daí, quando elas começam a entender ao longo da mentoria, ela, meu Uhum. Deus, Carol agora tá ficando, meu Deus, Carol, Tá daí elas ficando começam tão a dar uma clara. surtada. Aham. É uma delícia ver. Mas era só isso? Eu falei, só isso? Irmã, amada, abençoada, só isso. Era tudo isso que te faltava, né? Porque é uma virada de chave que cada uma vai viver no individual, Vai. porque propósito é individual, gente, não é igual. Eu Não. tenho um tipo de propósito, a Carol tem um propósito dela e você que está nos assistindo tem o seu. A gente vai ter uma jornada individual que no final pode ser semelhante, que no final tem um objetivo que Deus está nos levantando para isso. Sim. Né? Então, é uma construção que faz com que todas nós, unidas, focadas, né? Unidas, quando eu falo, não é só dar a mão uma para outra. É unida entendendo qual é o objetivo da mulher nessa terra, nessa E sociedade. respeitando umas às outras também. Respeitando umas às outras, porque mesmo que você tenha uma opinião contrária à minha e a gente for conversar, eu vou falar para você, eu te respeito. Você vai me respeitar e eu te respeito o que você pensa, o que você acredita. Sim. Porque cada uma teve uma vivência, teve uma experiência de vida. Não posso fazer você engolir a minha verdade, Com certeza. mas eu posso fazer você não aceitar quem eu sou. Acho que essa é a ideia. Eu posso aceitar quem você é, porque isso é compaixão. Eu tenho compaixão por você, eu aceito quem E o você é na minha maternada é muito isso, né? vida. Muito. Porque a gente também fica lutando em querer mudar as pessoas a todo custo. Eu passei por essa fase. E na verdade, a Uhum. gente não tá aqui nessa terra para mudar as pessoas a todo custo. Eu falei com você, te ensinei,
te dei o caminho. Você não mudou e não transformou, a culpa não é minha. Você não quis. Eu te entreguei possibilidades, eu te estendi a mão. Mesmo assim, eu vou ter compaixão com você. Quando você me mandar uma mensagem, eu Quando vou você estar estiver ali. pronta. Quando você estiver pronto, eu também vou estar Porque ali. no começo eu dei uma patinada, né. Exato, Lembra? exato. Ai, Aham. gente, mas Ela é uma aluna exemplar. gente, mas eu gosto de lembrar porque, assim, ó, ao mesmo Foi. tempo foi no tempo certo, assim, eu sinto, Foi. porque foi umas Foi. virando, foi virando e foi virando, e o E apego vai. das clientes, Aham. e aquela transição acontecendo, eu: "Tami, o que eu faço?" Ela: "Calma", aquela leveza: "Calma, vai dar tudo certo". É um processo, você vai passar pelo processo. Então, às vezes, você está querendo mudar também todo mundo à sua volta, a todo custo, mas você ainda não mudou. Uau, E forte. você só vai mudar as pessoas quando Você você ser o exemplo. E a Carol começou a se mudar para modificar os ambientes dela. Nós somos agentes de transformação. Nós, mulheres, somos agentes de transformação. A gente transforma a vida das pessoas quando a gente transforma a nós. Então, não queira ser para o outro aquilo que você não é para você e nem para o seu ambiente inicial em casa. Porque eu vejo que eu sou o que eu sou aqui, eu sou lá com meu marido. Então, no carro, na vinda para cá, é os 360, né. exato, estava lá, edificando, transformando meu marido. Mais cedo estava falando edificando, transformando a minha mãe, e edificando, transformando a minha filha, e me edificando e me transformando. Então, calma aí. Tudo que acontece aqui, é claro que eu consigo fazer um boom e transbordar fora, porque eu vivo aqui. É isso aí. Essa Nossa, isso é verdade, muito forte, essa cara. verdade é assim, É, para mim é é algo, incisiva, é cirúrgica. não tem como você não continuar, você ter dúvida Sim. de quem você é quando você quer ser para os outros tudo aquilo que você já é em casa. Uau! E conta pra mim como que a sua fé Uhum. ajudou a fortalecer o seu negócio e a sua liderança? Sim, a gente tem falado muito, você falou também lá no café, eu fiz um café para as abençoadas e abençoadas que o Senhor vai me apresentando ao longo dos anos, né. Mas nesse café você até falou, a gente tem que chamar Deus para ser nosso sócio. Uau, foi E incrível. foi incrível, foi forte, porque foi um drive para muitas pessoas. E eu estava conversando isso, a gente ouviu do nosso pastor também essa mesma frase esses dias, e aí a gente estava conversando, eu e o Douglas, meu marido, falou o seguinte: "Além de ser sócio, ele é o criador do nosso negócio". Quando eu e você, nós entendemos que foi ele que criou essa possibilidade e essa estrutura, porque quem entrou, quem saiu, foi porque ele quis. Quem entrou quando ele não quis e a gente permitiu, muitas vezes foi porque a gente não estava alinhado e conectado no caminho com ele. Forte. A gente não estava orando, não estava entregando, não Aham. estava agradecendo, não estava buscando. Então, peraí, Deus, você é bom só quando eu preciso. Esse é um ponto importante dos Sim, negócios também. Então, quando eu comecei a atrelar a minha fé, não a religião, tá? Eu não defendo placa de igreja, congrego numa igreja, sou abençoada demais lá, mas eu não levanto hoje algo que é importante a gente também falar, que a gente está falando sobre a nossa fé, e aí muita gente fala, você é muito religiosa, quando ela não entende sobre fé e sim, espiritualidade. sim. Então, eu acho lindo que você é muito religiosa, não é sobre religião, não é sobre uma placa só de igreja. É sobre a gente entender o que que é o amor, a graça, o espírito, quem é Jesus, o que é Deus, o que é a palavra e seguir esses princípios. Então, é entender agora que a gente quer deixar também uma forma muito mais fácil das pessoas terem acesso a acharem a sua morada, né, Carol? Sim. Porque a minha morada hoje é dentro de uma igreja chamada Palavra Viva, que segue, princípios e caminhos que são semelhantes ao que eu busco para mim. Só que não quer dizer que você precisa, para ter fé e que se conectar com Deus, você precisa estar lá onde eu estou. Você tem que buscar isso no seu íntimo. E no seu íntimo da sua empresa e tudo mais. Então, me tocou muito em falar isso aqui, porque às vezes elas veem a gente congregando, você congrega na Sim. bola, né, na bola de neve, Uhum. e às vezes elas acreditam que aonde então é o meu lugar? Você vai encontrar o seu lugar quando você se aproximar de Deus.
Deus vai te orientar a esse E é lugar. uma paz, quando você chegar nesse lugar, Exato. você vai sentir paz. Exato. A gente foi procurar a nossa morada e a gente se sentiu bem ali. Então se permita também. Acho que antes de eu me aprofundar na fé e no mundo dos negócios, eu precisava falar isso para você. Se permita a primeiro se conectar com Deus. A gente libera esse acesso para vocês, porque a gente está falando de um Deus que é muito melhor a vida com ele do que sem ele. Sim, É muito total. melhor, é muito mais prazeroso a gente colocar Deus no mundo dos nossos negócios, botar Ele em todo o nosso meio, em todas as nossas conquistas, do que sem Ele. Então a gente é prova viva disso, né? E deixa essa busca que você está tendo, essa necessidade de você se encaixar num lugar, quando você estiver preenchido do amor de Deus, você vai começar a saber, Deus vai te direcionar para o lugar certo. Então precisava alguém estar sentindo, precisando dessa direção antes de aproximar na fé e no crescimento do negócio. Então, quando eu comecei a ter essa consciência, tomar consciência de que quanto mais eu me aprofundava na minha espiritualidade, quanto mais eu me aprofundava nas promessas de Deus para minha vida, quanto mais eu me aprofundava no Nos que de princípios, fato, porque você também fala muito sobre nos princípios. princípios dentro da minha empresa, das pessoas que eu contrato, dos clientes que eu quero para mim, dos clientes que eu atraio. Hoje eu não vendo para as pessoas somente um curso, uma formação ou um projeto, eu vendo acesso. Acesso ao meu conhecimento, acesso a quem eu me tornei, acesso à minha visão de mundo, porque com certeza eu estudo muito, eu leio muito, eu me dedico muito, eu executo muito. Eu sou uma pessoa que tudo aquilo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer muito bem feito, porque eu sou assim. E eu acredito que todas nós conseguimos fazer coisas bem feitas. Sim, e vale muito pensar que realmente o trabalho é diferente do servir. Aham. Porque tem mulheres hoje que têm essa dificuldade, esse discernimento de separar uma coisa com a outra, né? Sim. Aqui eu estou trabalhando e também estou servindo. Então vocês veem que eu estou trabalhando e, consequentemente, vem umas direções para servir e transbordar na sua vida. Então, é um podcast com esse objetivo, com esse intuito, né? É. Onde a pessoa ela vai agregar um conhecimento dela, mas ela também vai servir com uma direção, com uma palavra, com Uau! um olhar. E tem momentos na nossa vida que a gente está 100% só trabalhando. Só que daí Deus vai lá e manda um ser abençoado que ele fala assim, vai lá e servir para ela, aí você vai servir. Você olha nos olhos, você serve de uma outra forma, e ali você vai vendo que não são coisas separadas, gente, são coisas que andam juntos. Não tem como anular o meu servir quando eu tô trabalhando. Se eu vejo uma situação, se eu Sim. sinto algo de alguém, eu vou parar tudo e vou falar, não, preciso falar algo para essa pessoa, preciso tocar no coração, preciso orar agora, preciso direcionar, porque isso se caminha junto com a gente. Sim. A dificuldade é quando a gente quer separar. Porque a gente quer colocar numa caixinha o nosso trabalho, numa caixinha o nosso servir, Eu numa lembro de um caixinha Rod Deus, seu falando sobre isso uma agora. caixinha Deus, uma caixinha o nosso relacionamento, uma caixinha os nossos filhos, e a gente põe todo mundo numa caixinha, todo mundo fica Sim. organizado, e cada um fica nessa organização, e aí como que faz? Aquela coisa, né, a gente às vezes quer o roteiro exato, a resposta exata O e script exato. não Vamos adianta. fazendo, é progresso e ordem. É. Vamos progredindo, vamos colocando as coisas em ordem, vamos fazendo. Então, quando eu trouxe isso para dentro do meu trabalho, do meu negócio, o meu negócio ele prosperou de uma forma quando a minha mente, eu sou uma fonte de fazer riqueza. Por quê? Porque eu sou filha amada do Criador. O Criador, ele é dono de tudo. Do ouro e da prata, de tudo. Tudo que existe. Então, peraí, eu sou herdeira. Eu tenho acesso. Só que muita gente não sabe. Hoje eu acesso todos os dias essa fonte de riqueza. Então, se é para trabalhar, fazer dinheiro, fazer riqueza, eu sei fazer. Essa mentalidade. Essa É a mentalidade. É a mentalidade. mentalidade. Você tem que. Afirma aí comigo onde você está. Eu sou uma fonte de fazer riqueza. Repete, Carol. Eu sou uma fonte de fazer riqueza. É isso. É sobre isso. É sobre isso. E quando você começa a colocar isso na sua cabeça, você fala: não, eu não vou passar dificuldade. Eu não vou passar necessidade. Eu não vou passar esse tipo de situação como eu passava. Por quê? Porque eu vou cocriar uma nova realidade. Eu vou agir, eu vou para ação. Então, o meu negócio começou a prosperar e a crescer quando eu foquei nisso. Uau. Peraí, isso é um princípio. Isso é algo muito forte. Quando a gente entende. Então, no momento grandioso eu entrego para Deus. No momento de dificuldade eu entrego para Deus. No momento que eu quero bater uma meta eu entrego para Deus. É a clareza disso. Eu falo assim, ó, não tem poder maior assim do que a clareza da mentalidade com a palavra de Deus. Parece que você
É transformador. É transformador. E aí, às vezes, as pessoas escutam, elas falam, não, é louca, né? Maluca. Mas tudo bem. A louca de hoje que muita gente fala, no futuro, e antes me chamavam muito mais. Hoje as pessoas me respeitam, elas respeitam muito mais do que antes. Antes eu escutava muitas vezes as pessoas falando, usa a palavra de Deus para vender. Sim. Por que que você não foca só no negócio? Por que que você não foca em falar só da técnica? Eu não Porque eu sou consigo. Eu não diferente. consigo, Tami, Porque eu sou desculpa. diferente, eu não consigo. Não, não Eu fui consigo. chamada para isso. Não tem Não como eu consigo. não unir uma coisa na outra. E eu entendo e eu respeito que para você não faz sentido. Mas isso não quer dizer que você não tem que respeitar o meu trabalho, porque é Uau, desse é jeito que sobre eu isso. enxergo. Entende? É desse jeito que faz sentido para mim. E a gente Sim, tem que fazer as coisas que fazem sentido pra gente. Que o que aquilo que não faz, não faz. não faz, simplesmente não faz, Não né. faz. Então, se não faz sentido para vocês, caminhar uma vida com princípios assim como eu e a Carol, tá tudo bem. Agora, se faz, cara, cai no nosso bonde aqui. Vamos andar junto na nossa mesa, vamos fechar a É, mentoria, vamos tomar um café, vamos nos conectar, porque é a fonte. essa é A esse é o fonte, objetivo. o objetivo. A gente também tem que buscar caminhar com pessoas que carregam o mesmo que a gente carrega. Eu, por muito tempo, não consegui achar essas pessoas. Tipo, cadê as pessoas? Quem são essas pessoas? Por um tempo eu também. E aí depois Deus começa A a a trazer, a levantar, a trazer. Quando a trazer. gente vê, a gente fala, meu. Hoje, Meu graças a Deus! Deus, glória a Deus, eu falo, o Senhor me levantou para que eu fosse um canal dessas mulheres aparecerem. Então, hoje, muitas amizades que a Carol tem foram conectadas através da minha vida. E muitas amizades que Deus me apresenta, na verdade, as minhas amizades também vêm através das minhas alunas, né? Também vêm desse meio. Então, Deus ele vai te trazendo as pessoas quando você também pede para ele. Exatamente, a gente tem Para que pedir, né, a gente quem tem que que você está pedir. pedindo? Quem que você está pedindo? É isso aí. Eu lembro uma vez uma empreendedora que falou assim para mim: "Ah, eu quero muito sentar na mesa daquela famosa. Queria muito poder jantar com ela, queria muito, mas aí eu perguntei: "Mas por que que você quer?" Ela falou: "Ai, só para estar do lado, pra gente postar stories e as pessoas verem que eu tô". Eu falei: "Você nunca vai sentar na mesa dela. Até eu não quero você na minha mesa. Eita. Pode ter certeza. Você tá aqui porque você tá pagando na minha mesa". Mas até depois dessa fala, eu tô ressignificando talvez algo na minha vida agora. Uhum. Porque algo que eu implemento hoje no meu negócio é que você pode ter o dinheiro que for. Mas se a tua causa não fizer sentido com a minha, você não entra pro meu projeto individual. Você não senta à mesa comigo no É individual. saber dar limites, é saber o que você quer, quem você quer Exatamente. atrair. Então, imagina se a gente atrai só pessoas porque querem estar do lado de alguém. E a gente não atrai uma pessoa de verdade, uma pessoa que ela quer olhar você nos olhos, ela quer saber a tua história antes mesmo de pegar o celular para postar que Sim. está com você. A gente tem que ficar muito atenta a isso, sabe, gente? Porque no mundo que nós estamos se apegando a coisas e não mais a ser e a pessoas e a aquilo que importa. Então, talvez para essa pessoa, o que que importa? O ter. Uhum. E é onde a gente muitas vezes nos compara e nos coloca nesse lugar. Por isso que dá crise existencial e de identidade. Porque, na Forte. verdade, a gente Isso é volta muito bom. de novo para Ter essa comparação. clareza, assim, pra passar isso pra elas. E Tami, Exato. para encerrarmos, ah, meu Ai, o Deus do assunto tá céu, bom, podcast bom demais. gente do céu, o que que você diria para essas mulheres empreendedoras que ainda não fortaleceram a sua marca? O que que eu diria para vocês que ainda não fortaleceram a marca de vocês? Primeiro ponto, não é impossível você deixar marca no mundo alinhado com o que de fato você é e deseja ser. Então, muitas vezes você não se conhece, você não conhece as tuas razões, as tuas causas, Uhum. e você acredita ser impossível você deixar uma marca de impacto nas pessoas, uma marca de valor nas pessoas, uma marca de prosperidade nas pessoas, porque você ainda De não vive isso, abundância. de abundância nas pessoas, porque ainda você não vive. Não é impossível justamente porque nós somos a prova de que deixar marca nas pessoas está atrelado não só ao que a gente veste, ao que a gente usa, mas sim aquilo que a gente vive. Então, primeira coisa, começa a olhar para a tua vida, fazer o teu 360 na tua história, na tua vida, nas tuas causas, no teu porquê.
de como você está enxergando essa vida, porque De uma forma consciente, né? consciente de tudo que a gente estava falando aqui. Isso. Então, a minha direção para você é que antes de você querer externalizar qualquer coisa, você ir para um ensaio fotográfico, você Muito ir importante isso. para uma construção de uma nova identidade visual, né? O seu perfil do Instagram, os seus materiais, seus looks. Antes de você ir para essa parte, faça uma análise interna sobre quem você é dentro. Você precisa ter essa comparação e esse nível de entendimento seu mesmo. Do que eu carrego aqui, que eu quero externalizar para o mundo, que eu quero deixar como marca no mundo. Porque cada pessoa que eu tocar, eu não vou estar tocando só pelo celular, entende? A gente toca e deixa marca nas pessoas nos stories, nas postagens, num comentário, num direct. Com certeza, tudo isso você está deixando marca nas pessoas. Ah, Mas a gente toca nas pessoas com o nosso olhar. A gente toca com as nossas mãos, a gente toca com a nossa entrega, a gente toca com a nossa palavra, a nossa direção. Então, isso é do off para o on. Se você não está conectada com quem você está lá sendo dentro de casa, como que você vai ser fora? como que você vai ser para as pessoas Exato. que estão Então, se ali, conecta primeiro para sua dentro. equipe? Eu acho que isso é muito importante. Muito. Se Muito. conecta primeiro dentro, para depois você começar a colocar para fora. As pessoas têm ensinado que é de dentro, é de fora para dentro. Eu vejo isso na internet. A gente está com um mover de ensino que ensina muito o que está fora. E aí as pessoas verdade. elas estão muito ocas por dentro, porque elas não querem olhar, elas não querem acessar. Não, Mas a gente foi levantada para isso. isso Então aí. eu precisava dizer para você, você também foi levantada para se olhar por dentro, para curar, para acessar, para limpar a sujeira, para tirar aquilo que fede, para tirar aquilo que não faz mais sentido, para tirar aquilo que pesa, porque o digital dá para ser leve, é para ser leve, é para ter essência, é para ter identidade. Teu negócio também. Eu mudei a minha realidade de vida através do meu negócio e através da internet. A internet foi um meio, através das direções que o Senhor foi me entregando, a internet foi um meio, foi a ferramenta que Deus também me deu. Então, se Ele me deu, Ele também está te entregando. Use isso ao teu favor. Acho que essa é a minha direção e meu conselho para todo mundo. Foi maravilhoso. Acabou, mas eu amei. Eu também Eu amei. Passou muito amei. rápido. Gente, passou rápido. Ah, E que plenitude, que paz que eu tô sentindo, ai, gente. tá Deus é bom. Eu feliz? tô muito. Ai, que bom. Deus é bom, Deus é bom. Demais. Obrigada, mulheres, por vocês estarem aqui ouvindo, assistindo, que você possa compartilhar com outras pessoas. Compartilha para aquela amiga que precisa, para aquele familiar que precisa. E aí teremos o nosso segundo episódio. Vai ser uma Uau! mulher maravilhosa também. Uau, incrível, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a casa de vocês, os próximos passos e principalmente essa construção da marca de vocês, porque a partir de agora vocês vão começar a se enxergar, a ver vocês de uma outra forma. Me sigam nas redes sociais, @tamiamaro. Isso aí, Vai ser um siga prazer ela lá. receber vocês lá. E, Carol, sucesso, viu? Que Deus Obrigada. abençoe cada pessoa que Amém, sentar nessa cadeira. amém. Vai ser pessoa abençoada, que pegar nesse microfone vai ser pessoas grandiosas. Deus vai soprar o teu nome, vai soprar o nome de outras pessoas para Amém. você trazer aqui. E até quem Receba. você não achava e não imaginava que você vai fazer um convite, que você vai pensar, meu, será que essa pessoa vem? Essa pessoa vai vir. Então, que Deus derrame ousadia sobre a tua Amém. vida. Obrigada. Porque quando a gente faz algo com propósito, quando a gente faz algo com direção de Deus, quando a gente faz algo com motivo, com sentido e significado, não tem como não dar certo. Então já deu certo. Já deu. Então, tô É muito isso aí. honrada. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo, gente. Tchau.